todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula e nessa aula nós vamos continuar falando sobre HTML. Bem, nessa aula nós vamos aprender sobre o elemento spam, então a gente vai ver a tag spam, tá bom? Bem, tag, o elemento spam, ele é um container, tá? Ele é um container genérico, aí você vai falar, poxa, então ele é igual a um div. Sim, a div também ele é um container genérico, assim como o spam também ele é um container genérico. Mas bora ver agora um pouco mais sobre o spam, tá? O spam, gente, ele é um container genérico inline. Bem, e esse nome inline? Não conheço, Jéssica. Ok, bora lá. Ele é um container genérico inline, tá? E a gente vai usar ele para comprar texto, tá? Ou elementos inline. E eita, de novo, Jéssica, você fala esse nome inline? Eu não estou entendendo o que é inline. Tudo bem, vamos guardar esse nomezinho que a gente não sabe o que é. O inline, tá? Explicar o quê? Estilo e script. E aí se você assistiu a aula passada, você vai falar assim, poxa, ela falou as mesmas coisas, mudando só que ela falou agrupar textos, e quando ela falou em div na aula passada, ela falou que a div é um container genérico, não foi isso que eu falei? Que a gente usa para agrupar elementos e aplicar estilos e script, não é verdade? E quando eu falei sobre o spam, eu também falei que ele é um container genérico inline, só que eu usei a palavra inline, que a gente não sabe ainda o que é o inline, e que tá tudo bem, eu já vou explicar, tá? Que a gente usa para agrupar texto, foi uma palavra também que a gente usou lá no native, a gente não falou que é para agrupar texto, né? A gente falou que é para agrupar elementos, mas eu também falei aqui que a gente pode agrupar texto ou elementos inline. Ó, veja só, novamente a palavra inline surgiu, tá? E a gente pode aplicar, para aplicar o quê? Estilos ou script. Isso também foi dito lá na div. E preste atenção, quando eu falei sobre a div, e aí você teve que assistir a aula passada, senão você vai ficar um pouco perdido aqui, né? Eu falei que ele é um elemento de bloco, ou seja, ele ocupa toda a largura disponível, tá? E aí ele cria uma nova linha. O que não acontece aqui, ele não é um elemento de bloco, ele é um elemento line, tá? E aí você vai falar assim, tá, Jéssica, mas eu ainda não sei o que é eyeline, tá? Bem, o elemento de bloco, a gente já entendeu que ele ocupa toda a largura disponível, tá? Então, por exemplo, se eu estou trabalhando, é porque isso utiliza um pouco o CS, né? E a gente não viu o CS, fica um pouco difícil para vocês entenderem, mas conforme a gente for vendo o CS, as coisas vão clarear na mente de vocês, tá? Então, por exemplo, eu estou fazendo lá uma página web e eu quero tá aqui, por exemplo, o nosso elemento dentro da nossa página, ele ocupa toda a largura disponível. O que eu vou fazer? Eu vou lá no meu CS e vou colocar um display block, ok? Por quê? Porque eu estou dizendo para ele que eu quero que ele seja um elemento de bloco. Ou seja, eu quero que ele ocupa toda a largura disponível, tá bom? Isso que quer dizer que é um elemento de bloco. Tá, e o que quer dizer o elemento eyeline, tá? Bem, se eu falar para você só isso aqui, ó, ele não cria uma nova linha. Você conseguiria enxergar que ele não está ocupando toda a largura disponível? Por isso que ele não vai criar uma nova linha, porque ele não ocupou todo o espaço disponível, toda a largura disponível. Você consegue entender isso? Então tá, se você não conseguiu entender isso, pense comigo, tá? O spam, o elemento spam, a tag spam, tá? Ele destaca parte específica do texto, tá? Sem quebrar a estrutura de linha. Quer dizer, tá bom? Que ele vai ocupar, ele não vai ocupar, nesse caso, né? O elemento, a largura da nossa página toda, tá? E a gente vai poder criar também, tá? Aplicar estilos personalizados, sei lá, nas palavras ou frases,
dentro, sei lá, de um parágrafo, tá? Sei lá, alterando cores e atributos visuais, tá? A gente pode fazer tudo isso. Jéssica, eu ainda não estou entendendo esse eyeliner. Vamos lá, vamos para aula, tá? Eu tenho uma pasta chamada Spam, que eu criei aqui, e eu criei aqui um arquivo chamado index.html. A extensão dele é HTML, tá bom? Bem, eu vou vir aqui, Shift, ponto de afirmação, tá bom? E eu vou apertar Enter e ele vai me trazer toda a estrutura básica de uma página web. Se você olhar para esse carinha aqui e não entender o que é isso, eu aconselho você a visitar a nossa primeira aula, que é onde eu falo sobre a estrutura básica da página web. Então, eu passo por cada linha explicando cada coisinha aqui, tá bom? E eu também indico algumas extensões que eu acho útil você utilizar, facilitar a sua vida na hora que você está programando, né? Nós programadores temos que procurar coisa que vai facilitar o nosso dia a dia, tá bom? Para que a gente, imagina, ter que ficar escrevendo linha por linha, não é legal. Então, existem as extensões para nos ajudar a trazer, né, a estrutura básica de uma página web, para quando a gente apertar o P aqui dentro, ele já traz a estrutura de um parágrafo para nós, tá? Então, ele já abriu e fechou esse parágrafo, e a gente só precisa escrever o que a gente quer aqui, tá? Bem, dito isso, bora lá. Eu vou mudar aqui para PTBR, tá? Então, PTBR. E o título eu vou colocar isso. Eu vou salvar. Vou entrar aqui na minha pasta, tá? Onde está todo o nosso projeto que a gente já fez aqui, todas as nossas aulas, tá? E vou aqui na nossa pastinha Spam. E aqui eu vou simplesmente clicar nele e ele já abre aqui no nosso navegador o que é a nossa página web, tá? Que tem o título aqui Spam, mas ainda não tem nada dentro dele. Por que não tem nada dentro dele? Porque no corpo da nossa estrutura, da nossa página web, nós não colocamos nada. Por isso que não tem nada aqui, tá? Bem, dito isso, bora para a aula de hoje, tá? E aí, vamos lá. Eu vou vir aqui e vou criar um parágrafo, tá? Vou criar um parágrafo de texto. E eu vou colocar assim, este é um texto com uma... E eu vou salvar e vou rodar. Vem para cá. Este é um texto com uma... Preste atenção. Eu vou vir aqui. Vou colocar aqui a nossa tag, o nosso elemento spam, tá? Eu falei que o elemento spam, ele é usado para aplicar estilos, tá? E você pode usar ele para aplicar estilo apenas em uma parte específica do texto, tá bom? Então, eu posso colocar um estilo aqui. Vou colocar agora no momento, mas eu vou vir aqui e vou continuar o meu texto, tá? Este é um texto com uma palavra. E olha, veja só. Ele continuou no mesmo local onde havia parado, tá bom? Então, a gente vê que o inline, ele não quebra uma linha, tá? Ele não vai para a próxima linha. Vamos lá, eu vou colocar aqui a div. Essa é uma frase. Então, esse é um parágrafo dentro de uma div. Veja só, este é um parágrafo dentro de uma div e este é um texto com uma palavra que está fora de uma div. Veja só, a div ele ocupa toda a largura disponível, tá? E ele quebra uma linha, porque ele é um bloco. Véi, presta atenção, gente. O que eu falei da div? Que ele é um elemento de bloco, tá? Ou seja, ele ocupa toda a largura disponível e ele cria uma nova linha. Por isso, o outro texto está embaixo, tá? Já o spam, ele não é um elemento de bloco, ele é um elemento eyeline, tá? E aí, quando eu falo de eyeline, ele não cria uma nova linha, tá? Se eu criar aqui, vamos lá, vou colocar comparar.
Estou continuando a escrita, tá? Pense só, o parágrafo, vou tirar isso aqui, tá? Veja só, o parágrafo, em si, o parágrafo, tá, gente? O parágrafo, presta só atenção, esqueça o spam, que a gente agora apagou o spam, nós estamos usando só o parágrafo. O parágrafo, ele não é highline. E agora me diga por que, que ele não é highline, tá? Porque ele está ocupando toda a largura disponível. E aí ele cria o quê? Uma nova linha. E quem é que faz isso? Um elemento de bloco. Tá bom. Tá. E aí o elemento highline. Aí agora eu quero um elemento highline. Eu vou pegar, vou mudar isso aqui, ó. Tá? Vou tirar isso aqui. Fazer assim, que é melhor. PP. Apaga, coloco aqui spam, para ganhar tempo, tá? O que que eu fiz? Eu selecionei a palavra, eu apertei Ctrl D, ponto D, para selecionar todos os parágrafos aqui que eu queria. Eu apaguei e escrevi a palavra que eu queria, tá, gente? Isso facilita isso a vida na hora que você está programando, aí você ganha tempo. Presta atenção. Salvei e rodei aqui. O texto agora ele está tudo numa só, tá? Quer dizer o quê? Quer dizer que o elemento spam, tá? Ele não é um elemento de bloco, ou seja, ele não ocupa toda a largura disponível e ele não cria uma nova linha, tá? Por quê? Porque o spam, ele é um elemento inline, tá bom? Isso quer dizer que ele não ocupa todo o ele não ocupa toda a largura disponível, tá bom? E ele não quebra a estrutura da linha, tá? Então ele permanece em um só lugar, ele permanece na mesma linha, tá? Então, agora eu vou apagar, que a gente já entendeu o que é inline, assim eu espero, né, que a gente tenha entendido. Mas se você não entendeu, não se preocupe. Quando a gente chegar no CS, que a gente fizer algumas coisinhas, vocês vão conseguir compreender melhor, tá? E eu vou voltar aqui para o que a gente estava fazendo, tá? Eu vou colocar aqui, este é um texto com uma. Eu vou colocar aqui o spam, vou colocar aqui o style, vou colocar aqui um color, vou colocar aqui header, palavra em vender. Vou rodar. E agora vou explicar o que eu fiz, tá? Eu criei aqui um parágrafo, tá? E eu escrevi aqui um texto normal dentro do nosso parágrafo. Simples assim. E aí eu vim e criei um elemento de spam, tá? Que é um container genérico highline, tá? Então ele não quebra a linha, ele não vai para a próxima linha. Então nós podemos ver que ele permanece na mesma linha, bom? Bem, então nós temos aqui um elemento de spam, tá? A nossa tag spam, e a gente está usando ela para aplicar estilo, porque ela é usada, né, para aplicar estilo, e a gente está aplicando ela para aplicar estilo apenas em uma parte específica do texto, que é o quê? Na palavra em vermelho, tá? Então a gente está utilizando aqui o atributo style, tá bom? Nós estamos atribuindo para ele, nós estamos definindo que o colo, que quer dizer o texto, tá? A gente está definindo que a cor do texto dentro do spam vai ser vermelha, tá bom? É isso que nós estamos fazendo aqui. Então, quando eu olho aqui, eu vejo que eu tenho uma div e dentro dessa div eu tenho um parágrafo e nossa div, ele é um elemento de bloco, tá? Que ele ocupa toda a largura disponível e aí ele cria uma nova linha, tá? E aí eu crio um parágrafo, tá bom? E esse parágrafo eu criei dentro dele um spam, tá? E aí o que
que ele faz? O spam, ele é um elemento, ele também é também um container, tá? Genérico, porém ele é align, tá? Então ele não cria uma nova linha. Então, gente, pensa comigo. Quando eu falar de div, tá? Quando eu falar div, ele vai criar uma nova linha. Quando eu falar de spam, ele não cria uma nova linha. Acho que assim fica muito mais simples de você entender. Eu quero que ele ocupa toda a largura disponível para que ele possa criar uma nova linha. Vou criar uma div. Não quero que ele ocupa toda a largura disponível. Eu não quero que ele crie uma nova linha. Spam, tá? Acho que assim fica um pouco mais claro de vocês entenderem. E quando a gente for para o CS, que a gente começar a trabalhar mais sobre isso, vai ficar mais claro para vocês, tá? Então, acho que essa maneira fica mais simples de você entender, tá? Ele não cria uma nova linha, então nós vamos usar uma spam. Ele vai criar uma nova linha, vamos usar a div, tá? Lógico que é muito mais do que isso, né? Mas eu acho que fica muito mais simples entendendo assim, tá? Então, tente, gente, usar coisas que você vai entender. Quando você for precisar, você vai saber. Poxa, tal coisa vai funcionar assim, então eu vou usar isso aqui, porque é o que eu estou precisando, né? Então, acho que fica mais simples de vocês entenderem. Então, muito obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, tchau!